Olá, graça e paz. Este é o programa da Igreja Evangélica Cristo Vivo, o programa Posso Crer no Amanhã. Eu sou o Miguel Ângelo, o apóstolo e bispo primaz deste santo ministério. Bem-vindos, sejam todos, a este tempo precioso de reflexão. Eu sei que diariamente, quando eu estou aqui no meu estúdio, o primeiro sentimento que vem ao meu coração é: Miguel Ângelo, ajude alguém que está do outro lado desesperançado, angustiado, amedrontado. Você sabe que o medo é uma força espiritual que adoece a pessoa. O medo adoece. E eu sei que há tanta gente do outro lado que não tem ousado na vida, não tem sido intrépido, não tem tomado decisões firmes e fortes, porque tem sido dominado por essa força doentia chamada o medo. Você sabe que o cérebro humano não foi feito para viver ou para funcionar com esses três sentimentos negativos: medo, dúvidas e descrenças. Porque isso destrói o cérebro. Medo, dúvida e descrença destrói o cérebro, destrói a vida. Porque o medo é deletério. O cortisol que o medo provoca no sangue é uma coisa totalmente deletéria. E nós precisamos de saber que muito do que você chama de trauma psicológico, pavor noturno, tantos outros ou tantas outras doenças emocionais são em função desse espírito que aprisiona, chamado o medo. E eu sei que há pessoas que na angústia, no desespero de tentarem solucionar os seus dramas, os seus problemas, caíram nas mãos de uma cartomante que tem feito das cartas a arma que o diabo usa, tem feito daquelas cartas uma bússola. Só que essa bússola, em vez de indicar o norte, a direção de vida, ela está levando a pessoa para o fundo do poço. Há tanta gente aprisionada pelo medo que não faz nada, não toma nada, nenhum passo na vida, sem consultar os búzios, sem ir a quiromante, que faz contato com mortos. Você sabe que isso tudo existe, mas é proibido por Deus. É proibido por Deus. Então, João, quando escreve a sua epístola, ele diz: amados, não deis crédito a qualquer espírito. Ou seja, você sabe que é o espírito do erro e da morte, que é da parte do inimigo, o espírito da verdade e da vida, que é da parte de Jesus. Ele disse: atenção, não dê crédito a qualquer espírito, mas prove se o espírito procede de Deus. Ora, o espírito das cartas, do tarô, do mapa astral, dos búzios, da mesa, de 3 pés, 7 pés, branca, preta. Amado, isso não é de Deus. Isso não é de Deus. E você que insiste em querer um rumo de vida, buscando no diabo a resposta, o diabo veio para roubar, matar e destruir. Ele é o pai da mentira. Tudo que vem fora da Bíblia vem da mentira. Se não está na Bíblia, tem uma origem. É o espírito da morte, é o espírito do engano, é o espírito da mentira, é o espírito das trevas. Deixa as pessoas decaídas. Então, João diz: não deis crédito a qualquer espírito, provai se os espíritos procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Ora,
Este é um anúncio que tem no mínimo 2000 anos. Já naquele tempo, havia um alerta do Espírito Santo dizendo, atenção, há muitos falsos profetas. Isso significa que se há falsos, há verdadeiros. O verdadeiro profeta é aquele que fala da parte de Deus e que a palavra que fala se confirma. O falso é aquele que é usado pelo diabo para matar, roubar e destruir. Então ele diz, nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa Jesus Cristo vem em carne de Deus. E todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito anticristo, a respeito do qual tendes ouvido e que vem e presentemente já está no mundo. Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está neste mundo. Então, nós temos que provar os espíritos. Então, se você está dominado por medo, isto é uma força, é um espírito do mal. Puxa, às vezes você se olha e diz, mas por que eu não sou capaz de sair de casa? Por que eu não sou capaz de tomar uma decisão para ser feliz, para realizar um sonho da minha vida? Por que sempre vem tantos pensamentos negativos, opressores? Porque é o espírito da morte, é o espírito do erro, é que você está dando ouvidos a um espírito errado, a um espírito de morte. Então você precisa dar ouvidos ao espírito da vida, Jesus Cristo, ao que a palavra de Deus diz. Então, se você quer ser uma pessoa feliz, se você quer ser uma pessoa saudável, se você quer ser uma pessoa próspera, eu vou lhe dizer, só em Cristo Jesus e na sua palavra nós encontramos as leis fixas de Deus que promovem esse bem-estar da vida. Então, João disse, maior é aquele que está em vós do que aquele que está neste mundo. Então, quem está em nós? Jesus Cristo. O Espírito da vida, o Espírito da verdade. Quem é que está neste mundo? O Espírito da morte, o Espírito do diabo. Algum dia, Jesus se orientou por cartas, búzios, por consultas, por mesa, branca, preta, 3 pés, 7 pés. Não. Ele se orientou e orientou pela palavra. Está escrito, está escrito, está escrito. Então, quando você segue o que está escrito, amado, não há lugar para nada deletério na sua vida. Não há lugar para traumas psicológicos. Não há lugar para a morte. Há lugar para a vida. Então, João disse, olha, nós somos de Deus. E aquele que conhece a Deus nos ouve. Aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Nisto reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Então existe nesta terra um espírito da verdade em Cristo Jesus e um espírito do erro, do falso profeta, do diabo. Você vê, sabe, é testemunha. Talvez você tenha até medo de falar, mas todas as vezes que você põe a sua fé nas cartas de tarô, na cigana, na leitura de mãos, na borra de café, nos astros, você está indo contra Deus. E aí, como o espírito da morte, o espírito do erro, te aprisiona e te adoece. Toda pessoa que segue um ídolo, uma estátua, uma imagem, é uma pessoa doente, aprisionada. Traumas psicológicos, que o inimigo usa o espírito do erro para aprisionar a pessoa. Então, João disse, olha, maior é aquele que está em nós, maior é Cristo. Então, eu venho lhe dizer mais uma vez, entregue a sua vida a Jesus. Reconheça a sua incapacidade, a sua limitação de vida. Creia que Ele tem a solução, Ele tem o plano, Ele tem o controle. Jesus é Senhor absoluto. Não existe um outro nome, não existe um outro Deus, só Jesus Cristo é o Senhor. Eu estou aqui em nome dEle
para fazer você sair das trevas, da angústia, do medo, dos traumas psicológicos. Precisa você sair disso para começar a entender a palavra, a fé, porque a palavra e a fé, no exercício da palavra e da fé, Deus reverte todo o estado de aprisionamento, tudo aquilo que limita a vida, que apouca a vida, que envergonha a vida. É a palavra de Deus, é Jesus Cristo. E tão certo como Ele vive, meu amado, tão certo como Ele vive. Você que precisa de ver Deus agir, você que diz, basta, eu não quero continuar andando em areia movediça, em círculos, não dá nada certo, a minha carteira de trabalho já tem 20 empresas, apóstolo. Não dá nada certo, eu entro e começo, mas logo vem alguém e puxa o meu tapete e eu saio. Você que anda de doença em doença, recidiva, parecia que já estava curado, volta tudo. Opera uma vez, opera 2, 3, 10, 12, 15 vezes e não há solução. Você percebe que você está dominado por o espírito da morte. E Deus, somente Ele, nosso Senhor Jesus Cristo, pode reverter esse espírito da morte e colocar o espírito da verdade e da vida. Pastor, mas o que eu tenho que fazer? Olha, primeiro, crer nisto que eu estou lhe ensinando. Segundo lugar, dar um passo de fé para estar hoje na igreja. Logo à noite, venha com o seu drama, com os seus problemas, com a sua angústia, com a sua fome de Deus. Eu sei que há muitas pessoas, irmãos católicos, que têm fome da palavra de Deus, que querem ver, querem conhecer a Bíblia Sagrada, não aceitam mais as doutrinas do papado, não aceitam mais as doutrinas da idolatria, não aceitam mais nada que não seja verdade, porque a Bíblia diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quer dizer, quando eu conheço a verdade, as amarras, o medo, isso tudo sai da minha vida. Você tem que viver. Você não tem vivido. Isso que você chama de a minha vida, na realidade é uma sobrevida. Você está sobrevivendo. Eu não quero, Deus não te chamou para seres uma vítima do medo. O teu cérebro não foi criado para funcionar com medo, com dúvidas, com descrenças. Isso destrói a vida. O cérebro foi feito para termos a mente de Cristo, para pensarmos como a Bíblia ensina. Então hoje você precisa tomar uma decisão. Não pode continuar nesse sobe e desce, parece um ioiô a sua vida. Um dia está lá em cima, um dia está lá embaixo, um dia está no céu, um dia está no inferno, amado. Deus não te criou para isso. Você que lá no fundo do seu coração, apesar de você bater no peito e dizer, eu sou crente, eu tenho uma Bíblia em casa, mas você se sente pequenino, anulado pela vida, incapacitado. Deus quer que você progrida, Deus quer que você voe alto, Deus quer que você acredite que Ele não lhe chamou apenas para ser um profissional de alguma área, Deus te chamou para ser um ministro de Cristo, para cumprir uma missão que Deus tem para a tua vida. Então não fujas dele. Eu sei que muitas vezes a pessoa tenta fugir de Deus, mas não dá para fugir de Deus. Um dia Deus chamou um profeta de nome Jonas e disse, Jonas, eu quero que você vá pregar a palavra a Nínive. Tem lá muita gente em pecado que precisa ouvir a palavra e a palavra é que vai transformar a vida. O instrumento que Deus usa para transformar a vida é a palavra, a Bíblia Sagrada. E Jonas disse, não, eu não vou fazer a vontade de Deus. Pegou, comprou uma passagem e foi para Tarsis. Diz que no meio da viagem se levantou um redemoinho de água, uma agitação de vento, quase o barco afundou. Ele foi jogado no mar, ele foi engolido por um peixe, mas ele foi pregar a Nínive.
Então, eu sei que há muita gente que tem fugido de Deus. Você diz, não, mas eu tenho uma posição social, apóstolo, muito alta, eu sou uma pessoa que eu vivo no top, lá em cima, no vértice da pirâmide. O que os meus amigos, o que os meus vizinhos diriam se pensassem, se imaginassem eu com uma Bíblia, domingo na igreja, cantando um corinho de mãos para os céus? Aí você está olhando para o que as pessoas dizem, falam de você, ou para o que Deus diz de você? Você sabe que você tendo ou não tendo uma vida espiritual, sempre gente falará de você. Mas se você tiver uma vida espiritual, se você tiver uma relação com Jesus, se você participar da igreja, você está criando, na realidade, condições de você conhecer e viver felicidade, saúde e prosperidade. Então, eu sei que há pessoas que dizem, apóstolo, eu já fui a um outro país para consultar um guru. Apóstolo, eu já fui até a Índia. Ou já fui a um país africano consultar feiticeiros. Você está com uma vida limitada e amarrada pelo espírito da morte. Você sabe que quando você tem Jesus, ele rompe, o espírito da morte sai e entra o espírito da vida. Pastor, mas eu não consigo ser feliz. Já vou no meu 7º casamento. Você sabe que isso aí é uma força diabólica que tem dominado? Ah, mas eu não consigo viver sem cocaína, apóstolo. Eu não tenho forças. Olha, a cocaína destrói o cérebro. A cocaína destrói as células nervosas. Você não precisa de cocaína. Você não precisa de álcool. Você não precisa de sexo ilícito. Você precisa de ser feliz, ter saúde, ter uma vida com Deus. Você precisa de ouvir a palavra, não a voz do inimigo. Porque o que te aprisiona, o medo que te domina, é porque você tem ouvido o inimigo. É o inimigo que te leva aos caminhos escusos e escuros do pecado. Então, hoje é dia de você entregar a sua vida a Jesus. Hoje é dia de você romper o cordão umbilical comum, dizendo, olha, a partir de hoje eu vou mudar, eu decido pelo lado de Deus, eu sigo a palavra, eu busco em Cristo. Você vai ver o que é a verdadeira felicidade. Talvez você nunca tenha vivido. Talvez alguém me ouve, assista o programa e diz, olha, a minha grande felicidade foi quando eu pensei assim, quando eu alcançar o meu primeiro milhão. Se alcançou o primeiro milhão, eu disse, oi, mas afinal não me trouxe nenhuma felicidade. Talvez seja quando eu alcançar 10. E você alcançou os 10 e você diz, oi, agora não durmo, porque se me pega o meu dinheiro, e se o banco entra em falência, e você tem vivido um redemoinho de vida. Você achava que o dinheiro era a solução. Você achava que o novo casamento era a solução. Você achava tanta coisa, tudo distante de Deus. Na realidade, só Jesus Cristo preenche. Só Jesus. Ah, e Ele dá uma coisa que o mundo não tem, que é a paz. Você sabe, Jesus disse isso, a minha paz vos dou, não vou lá dou como dá o mundo. Então, eu queria terminar lembrando o que disse Paulo, quando escreveu aos Hebreus, no capítulo 4, ele diz, portanto, resta um repouso para o povo de Deus. Resta um repouso. Significa que o descansar em Deus, acreditar em Deus, se chama repouso. Repouso do original grego é anapausis.
Então diz que eu entro no descanso de Deus, mas eu tenho que desejar. Esse desejar o descanso de Deus, a paz de Deus, chama-se katapausis, do original grego. Eu desejo descansar em Deus. Eu quero acreditar e descansar em Deus. E quando eu entro no descanso, eu entro no anapausis. Você precisa de um anapausis. Você precisa de sair desse turbilhão de vida, dessa angústia. Ah, mas se me pegam no WhatsApp, se alguém sabe disto e daquilo. Você precisa de sair desse turbilhão para você entrar no descanso, no anapausis de Deus. E quando você descansa, você tem saúde, você tem felicidade, você tem liberdade financeira, você tem estabilidade. Só Cristo faz isto. Amém? Então aqui fica o meu convite. Logo à noite, 7h30 da noite, nós vamos ter um culto poderoso, nós vamos ouvir a voz do Espírito de Deus e nós vamos orar com imposição de mãos, nesta troca, né? Dois, quando concordam a respeito de alguma coisa, a Bíblia diz, é ligado na terra para que seja ligado no céu. É o poder da concordância. Tão certo como Deus vive, amado, você não precisará mais de cartas, de tarô, mapa astral, trabalhos ocultistas, cemitérios, não precisará mais nada disso, porque em Cristo você será totalmente preenchido com a vida. Em Cristo há vida. Eu vim, disse ele, para que tenham vida e vida em abundância. Creia nisto, tome posse, receba para a sua vida. Amém? Muito bem. Nestes minutinhos finais eu quero deixar o nosso telefone, 30 17 90 90. Nós temos bispas que podem lhe ajudar, ouvir o seu problema, orar por você. Ligue para nós, 30 17 90 90. E se você sentiu no coração que esse programa lhe trouxe alento, coragem, verdade, conforto, torne-se um investidor na obra de Deus. R$1 por dia é tudo o que nós precisamos para continuar este programa no Rio de Janeiro, no Brasil e no mundo. Amém? Ligue para nós, 30 17 90 90. Nosso endereço é Rua Maricá 320, no bairro de Campinhos, zona oeste do Rio de Janeiro, próximo do BRT da Pinto Teres, da 28DP. É aqui onde sua vida tomará um rumo novo. Não perca tempo em mais nenhum lugar. É aqui, na Cristo Vive, que a sua vida terá significado. É aqui que você será livre, porque a verdade da graça de Deus é a única mensagem libertadora em nome de Jesus. Eu volto amanhã. Muito obrigado pela honra que você me dá diariamente de podermos compartilhar a palavra. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome da minha equipe de televisão, em nome do governo da igreja, em nome daqueles que amam e dão suporte à nossa programação. Graça e paz. A fé vence o mundo. Até amanhã, em nome de Jesus. Graça e paz.